e acabei continuando e fazendo toda essa minha trajetória acadêmica focada nesse estudo de fungos que são patógenos humanos. A gente pode falar muito dos fungos como patógenos negligenciados, porque provavelmente quando vocês fizeram aula de microbiologia, vocês tiveram no máximo uma aula sobre fungos, e apesar dos fungos não serem tão abordados, né, a gente tem uma série de doenças que podem ser bem sérias e que têm uma grande importância no mundo, tá? Então, graduação, fiz curso de Ciências Biológicas, bacharelado em licenciatura, e quando eu estava no terceiro semestre, eu comecei a fazer estágio no Laboratório de Biologia Molecular com a professora Ednete Silva Pereira, que é uma das minhas orientadoras da vida. Então, eu iniciei o trabalho lá participando de um projeto que era isolar genes expressos diferencialmente em um fungo patogênico humano, por uma técnica bem específica de biologia molecular. Esse fungo patogênico humano, Paracoccidioides brasiliensis, que tem esse nome gigante, ele é encontrado na temperatura ambiente na sua forma filamentosa, com células de micélio, e quando ele é inalado e vai parar nos pulmões do hospedeiro, ele cresce na sua forma de levedura. E a gente também consegue fazer isso in vitro no laboratório. Então, eu comecei trabalhando nesse projeto, eu não tinha muito tempo para fazer estágio, como eu disse para vocês anteriormente, porque eu trabalhei durante toda a minha graduação, praticamente não, toda a graduação, mas acabou dando certo, e eu comecei a estudar esse Paracoccidioides brasiliensis, que tem esse nome horrível, mas que é um fungo que tem uma importância, principalmente por ser um fungo que a gente encontra apenas aqui na América Latina, tá? Então, como eu falei para vocês, a temperatura ambiente, em torno de 23 graus, a gente vê esse fungo na forma de micélio, né, na sua forma filamentosa, e quando a gente coloca ele a 37 graus, pode ser dentro dos tecidos, né, do corpo do hospedeiro ou in vitro, a gente observa essa transição, que é fundamental para que esse bichinho possa causar doença. Se ele é incapaz de fazer essa transição, ele não consegue causar doença na gente, por isso que a ideia inicial do projeto da professora Ednete era tentar caracterizar genes que eram específicos, né, para cada uma dessas formas morfológicas do fungo. Então, a paracoccidioide micose, ou PCM, ela é uma micose sistêmica, sua distribuição é aqui na América Latina, maior incidência em homens adultos, muitas vezes os homens adultos que são arrimos de família, aqueles que trabalham, embora a gente saiba que hoje em dia todo mundo precisa trabalhar, né? Principalmente na área rural. E trabalhadores rurais. Então, muitas vezes eles têm uma infecção subclínica, mas eles podem desenvolver formas bem diferentes da doença, né? A gente tem uma forma crônica, que é a mais comum, que acontece em indivíduos adultos, e que a gente vai ter uma série de problemas nos pulmões desses indivíduos, né? Que vão levar a sequelas que muitas vezes vão permanecer para o resto da vida deles, e que vai trabalhar bastante a respiração e o trabalho, né? Além disso, a gente tem outras formas agudas, ou que a gente chama de tipo juvenil da PCM, né? Que a gente pode ter uma série de outros sintomas e até mesmo acometer a pele, tá? O ciclo de vida hipotético, né, do paracoco. Então, a princípio, a gente acredita, ele foi isolado algumas vezes de solo, a maioria das vezes que foi isolado, na verdade, ele foi isolado de animais do ambiente, tá? E de pacientes. Então, a gente acredita que ele viva no solo, porque a maioria das pessoas que são infectadas são trabalhadores rurais, e provavelmente ali no solo ele vai interagir com outros organismos que estão no solo. Eventualmente, quando um hospedeiro mamífero, a gente, ou tatus, ou cachorro, tem relatos das mais diferentes espécies de mamífero, inalamos os conídeos, que são as formas de reprodução desse fungo, ou até mesmo pedaços da hifa, esses fungos vão parar no nosso pulmão, e lá no pulmão eles podem se estabelecer, muitas vezes se estabelecer sem causar doença, e a gente chega num estado de latência, e outras vezes a gente vai começar a observar alguns sintomas, e esses sintomas a doença vai progredindo, né, para sua forma crônica ao longo de vários anos, tá? Então, comecei a trabalhar com paracoco,
inicialmente identificando genes que eram diferenciais entre as duas formas morfológicas do fungo, e entrei no programa de mestrado em biologia molecular da UNB. Então, a minha dissertação, né, era a caracterização de dois genes que codificam para uma proteína hidrofóbica que fica na superfície dos fungos. Nesse caso, era uma proteína que só encontrada em micélio. Foi um momento super interessante para mim em termos de aprendizagem, né? Porque durante o mestrado eu parei de trabalhar com outras coisas e consegui me dedicar somente para o mestrado. Então, eu aprendi uma série de técnicas diferentes de biologia molecular, trabalhei muito pouco com fungo, na verdade, mas eu trabalhei bastante com outros modelos, vão desde fagos, bactérias, outras leveduras, com técnicas de expressão desses genes, né, para tentar caracterizar essas proteínas. Quando eu estava terminando meu mestrado, apareceram 2 artigos que eu falo que são os artigos que mudaram a minha vida acadêmica, né? Então, o primeiro artigo é esse aqui, do grupo do professor Casadeval, que é esse Cryptococcus neoformans, as interações de Cryptococcus neoformans, que é um outro fungo patogênico com a ameba, sugerem uma explicação para sua virulência e estratégia de patogenicidade intracelular em macrófagos. Então, o que isso quer dizer? Que esse fungo, o Cryptococcus neoformans, ele também é um fungo do solo, ele não precisa de um hospedeiro, isso é o mesmo para o paracoco e para vários outros fungos que causam doenças na gente, então eles não precisam da gente, é muito diferente de um ciclo de vida de um protozoário, parasito ou de um euminto, né, que eles necessitam desse hospedeiro, então eles não precisam da gente. Por que um fungo que mora no solo, que a gente inala, vai parar nos nossos pulmões, como é que ele consegue causar doença, consegue lidar com as atividades do macrófago? Quais foram as pressões seletivas que fizeram com que ele conseguisse selecionar determinadas características que permitem ele sobreviver no tecido do hospedeiro? Então, o Cryptococcus neoformans, mais especificamente, tem outra espécie de Cryptococcus, ele causa doença principalmente em pessoas imunocomprometidas, principalmente indivíduos com AIDS, tá? E, nesse caso, o que acontece muitas vezes é que a gente inalou o fungo ainda na infância, esse fungo ficou contido em granulomas nos nossos pulmões, e quando o sistema imune começa a ter problemas, né, sérios, como é o caso da AIDS, esse fungo pode se disseminar do pulmão, indo parar no cérebro, causando meningoencefalite, que, se não for tratada, é fatal. Então, o que esse artigo do Arturo mostrou? Que fatores de virulência do fungo, que já eram bem caracterizados na interação com macrófagos, por exemplo, a cápsula do fungo, a produção de melanina, a capacidade de crescer a 37, também eram, e outros fatores de virulência também eram importantes na interação desse fungo com amebas de solo. Então, eles fizeram ensaios, né, em que eles colocavam uma espécie de ameba de solo, a Cantameba castellani. A Cantameba castellani é uma ameba, essa linhagem, por exemplo, já é estudada em laboratório há muitos anos, é uma das linhagens, é uma das espécies, né, de ameba que pode causar ceratite em pessoas que usam lente de contato, e eles viram que a interação da ameba com o fungo era muito parecida com a interação da ameba com os macrófagos. E esses 2 fagócitos têm uma série de similaridades. Então, eu achei muito interessante quando eu vi esse artigo e vou trazer para vocês uma outra espécie de fungo que eu comecei a trabalhar, então, tá? Então, o Cryptococcus são fungos bem interessantes, que dentro do grupo dos basidiomycetos é o único grupo, é a única espécie, né, gênero que causa doenças em seres humanos. A maioria dos outros patógenos humanos, né, de grande importância, eles fazem parte do grupo dos ascomicetos. Ele tem uma característica super importante, que é a presença dessa cápsula, que a gente consegue ver, por exemplo, pegando uma cultura de células do fungo, a gente usa tinta nanquim, e a tinta nanquim não consegue penetrar. Então, quando a gente observa ao microscópio, a gente consegue ver o fungo, aqui é o corpo celular, aqui um brotinho, e a gente observa esse halo aqui ao redor do fungo, que é uma cápsula.
tá? Essa cápsula de polissacarídeo é super bem estudada, ela tem uma série de atividades imunomodulatórias. Uma delas, por exemplo, é que ela esconde os PAMPs, os padrões moleculares associados a patógenos, que são necessários para o fungo ser reconhecido e fagocitado por células do sistema imunitário. Além disso, esse fungo é importante porque ele consegue crescer a 37, parece uma coisa boba, mas poucos fungos são capazes de crescer a 37, e ele também tem um outro fator de virulência interessante, que é a produção de melanina. Então, a melanina protege a gente de radiação solar, protege o fungo também de radiação, provavelmente no ambiente natural, mas essa melanina confere uma série de vantagens para esse fungo na sua interação com diferentes fagócitos, tanto com as amebas quanto com os macrófagos. Aqui as fotinhas do fungo não melanizado, né? E eles podem ficar com a colônia bem escura. Mas, diferente de alguns fungos que produzem melanina naturalmente, o Cryptococcus ele só produz melanina quando é fornecido para ele algum composto que ele pode usar como substrato, tá? Então, o ciclo infeccioso do Cryptococcus é super parecido com o ciclo que eu mostrei para vocês anteriormente, do paracoco. É um fungo que está no solo, provavelmente no solo ele vai estar interagindo com potenciais predadores, por exemplo, com as amebas. A gente inala esses esporos, vão parar nos nossos pulmões. Lá nos nossos pulmões, normalmente uma resposta imune eficiente, uma pessoa está saudável, né, vai conseguir conter esse fungo e não desenvolver sinais, não desenvolver doença. No entanto, quando essa pessoa sofre um processo de... quando a pessoa passa por algum tipo de imunocomprometimento sério, como é o caso da AIDS, a gente tem o fungo saindo do pulmão, indo parar no cérebro e causando essas meningoencefalites, tá? O outro artigo que mudou a minha vida, então, assim, quando eu vi esse primeiro artigo das amebas, eu achei isso muito legal, porque estava mostrando, era uma abordagem meio interdisciplinar. Então, como eu falei para vocês, eu gostei muito de quase tudo que eu estudei durante a graduação, e eu tive uma dificuldade enorme para escolher o que eu queria fazer depois. E eu vi um projeto que envolvia um fungo, que é causador de doença em seres humanos, que a gente ia estudar um pouquinho aborda um pouco de imunologia, aborda outro tanto de microbiologia, aborda outro tanto de evolução. Então, eu achei isso muito legal. Eu falei, nossa, eu quero ir para esse laboratório. O outro artigo que eu li, né, foi esse artigo descrevendo o mecanismo de quorum sense em um fungo patogênico, um fungo que faz parte da nossa microbiota normal, mas que pode causar doenças, que é a Candida albicans. Então, esse fungo é um dos principais fungos causadores de infecções, principalmente em pessoas que ficam internadas nos hospitais, em unidades de terapia intensiva, e ele tem uma capacidade de transitar da sua forma levedura para a forma de micélio. E foi descoberto, né, que esse fungo secreta uma molécula que é um lipídio, que é o farnesol, que inibe essa transição. Então, mas o que é quorum sense? O quorum sense é um tipo de mecanismo de comunicação microbiana que é dependente de moléculas que são secretadas pelos micro-organismos durante o seu crescimento e que servem para monitorar a presença de outros micro-organismos e também a densidade da população. Dessa maneira, o que acontece é que a gente vê uma população de micro-organismos se comportando como se fosse um organismo multicelular. Eles regulam a expressão de determinadas características apenas quando eles estão em alta densidade. Então, como é que é essa conversa, né? Então, síntese, secreção e a detecção dessas moléculas autoindutores, que podem ser uma série de moléculas diferentes, dependendo se você está falando de bactérias. No caso dos fungos, é bem menos caracterizado, né? Mas, basicamente, é que quando a gente está em baixa densidade celular, essas bolinhas vermelhas seriam os autoindutores. A gente tem uma concentração baixa de autoindutores. À medida que essa concentração vai aumentando, a gente chega num limiar de ativação e a gente vai ver a expressão de determinados fenótipos, né, por essa população de micro-organismos, que é comum a todos aqueles indivíduos. Um exemplo disso, a formação de biofilmes, a produção de luz por algumas bactérias, a expressão de fatores de virulência, e
essa atividade, né, deles se organizarem, tem traz uma vantagem muito, muito interessante, né? Porque a gente vê que a densidade populacional, a gente vê que o que acontece é que os micro-organismos, eles conseguem se comunicar de maneira a perceber a densidade populacional e só estimular uma resposta que eles possam necessitar quando essa resposta possa ser efetiva. Então, se eu penso, por exemplo, numa bactéria que produz uma toxina, se eu coloco uma bactéria, se logo que ela começa a infecção, ela produz a toxina, o que acontece é que o sistema imune dela, nosso sistema imune vai perceber que ela está por ali e aquela toxina não vai fazer muito efeito. Agora, se a bactéria cresce nos nossos tecidos, no nosso organismo, por um tempo razoável, sem causar doença, e só quando tem uma população já grande dessa bactéria, ele estimula esses fatores de virulência, aí esses fatores de virulência vão ser muito mais efetivos. A ideia do unidos venceremos. Então, li esses 2 artigos, queria fazer doutorado, e eu tinha esse sonho que eu queria fazer doutorado no exterior. Na época que eu terminei o mestrado, tinha muito pouco, tanto o CNPq quanto o CAPES não estavam oferecendo muitas oportunidades de bolsa para ir para o exterior, e eu não tinha condições financeiras de ir se eu não conseguisse uma bolsa. E apareceu um programa, né, de doutorado pleno nos Estados Unidos, um programa da CAPES com a Fulbright, que é uma instituição americana, e eu escrevi um projeto, né, para saber se os criptococos conversavam. Então, regulação do crescimento, virulência de criptococos neoformes em resposta à densidade celular. E eu propus escrever esse projeto, escrevi para o Arturo, que era aquele pesquisador que trabalhava com as amebas, ele me aceitou, eu consegui a bolsa e eu fui para os Estados Unidos, em Nova York, no Bronx, fazer meu doutorado com o Arturo Casadeval. Era bem, aqui é só uma fotinha lá do laboratório, tá? Os laboratórios ficavam nesses prédios aqui, e eu morava em um desses 3 prédios que ficam aqui de frente, então era bem interessante, porque a gente, essa questão de deslocamento, né, como é que faz diferença, então eu podia ir para o laboratório a hora que fosse, às vezes fazia curva de crescimento, e bastava atravessar a rua e estava no laboratório. Então, para eu estudar o quorum sense, se existia esse mecanismo de comunicação com o criptococo, o que eu fiz? Eu fiz culturas desse fungo, deixava essas culturas chegarem em fase estacionária, depois disso eu coletava o sobrenadante e fazia ensaios onde eu crescia o fungo com ou sem esse sobrenadante concentrado, tá? Da fase estacionária. E aí eu tentei observar efeitos no crescimento, na produção do polissacarídeo da cápsula, no tamanho da cápsula, na melanização do fungo, na formação do biofilme. E um dos efeitos mais interessantes que eu vi é que quando eu adicionava esse sobrenadante dos fungos em fase estacionária, que normalmente você imaginaria que isso faria com que o fungo crescesse menos, na verdade eu estimulava os fungos a crescerem mais rápido e diminui bastante a fase lag de crescimento. Aqui é só mostrando aqui, ó, aqui, essa linha mais branquinha, é o fungo, a curva de crescimento do fungo, quando eu começo com uma densidade razoavelmente baixa de células, durante 72 horas. A partir do momento que eu coloco diferentes concentrações do meio condicionado, que é esse sobrenadante, de 5% a 100%, eu vejo um aumento tanto na velocidade aqui, dessa curva de crescimento, muito significativa. Além do efeito no crescimento, a gente observou que esse meio condicionado também acelerava a síntese da melanina do fungo. Então, quando a gente colocava o fungo apenas no meio contendo o L-Dopa, que é um substrato para a produção de melanina, a gente via uma melanização do fungo por volta de 32 horas. Dependendo da quantidade de meio condicionado que eu colocava no meio, por exemplo, aqui com 100%, eu já observava uma melanização completa da colônia por volta de 24 horas. Muito mais rápido, né, do que normalmente aconteceria. E a gente viu que isso não era só dependente
do tamanho das células, né? Mas dessas e da proximidade delas, porque aqui nesse experimento eu fazia essas gotinhas, né? Colocava uma gotinha da cultura do fungo e eles iam crescendo nesse formatinho redondinho. Aqui as células crescendo em meio mínimo, aqui embaixo no meio condicionado. E uma diferença aqui é que no meio mínimo, então demora muito mais tempo para melanizar, mas tinha uma coloninha satélite aqui que espirrou durante o momento que eu fui fazer o inóculo. E essa colônia satélite está do lado da colônia principal, ela está começando a melanizar, mas ela não está escura do mesmo jeito. Enquanto a gente olha aqui no sobrenadante do meio condicionado, até as satélites, apesar de estarem pequenininhas, menores do que essa daqui, elas já estão melanizadas. A gente viu que também estimula não só o crescimento das células no seu modo planctônico, quando as células crescem livres, também estimula o crescimento aderido, né, a uma superfície, que é o caso dos biofilmes, e eu trabalhei bastante tentando identificar que moléculas no meio condicionado poderiam estar induzindo esses efeitos. Então, essa foi a parte mais trabalhosa do meu doutorado, passei muito tempo fazendo cromatografia, uma atrás da outra, e depois de um tempo, a gente identificou o ácido pantotênico como uma das moléculas que está presente no meio condicionado e que contribui para essa atividade de estimular biofilmes, de estimular crescimento e de estimular a produção da melanina por esse fungo. E aí a gente publicou esse artigo. Então, esse artigo só foi publicado bastante tempo depois, né? Quando eu já tinha voltado aqui para o Brasil. Dando continuidade a essa linha de estudar o que tem no meio condicionado e o que de molécula tem ali que pode servir na comunicação do fungo com ele mesmo, a gente também pensou, será que tem alguma molécula aí que vai interferir na ação no fungo ou no macrófago durante a interação dessas duas células? Então, a gente teve um projeto, esse foi um projeto de uma das minhas alunas de mestrado na medicina tropical, em que a gente colocava macrófagos para interagir com uma das linhagens de Cryptococcus neoformans na presença ou na ausência do meio condicionado. Então, a gente fazia essa interação, depois disso a gente avaliava a produção de citocinas, percentual de fagocitose e a sobrevivência do fungo após essa interação. O que a gente observou? A gente observou alguns efeitos tanto na fagocitose quanto na sobrevivência fúngica, quando essa interação ocorria na presença do meio condicionado. Então, a gente observou que menos fungos eram fagocitados quando a gente estava fazendo a interação na presença do meio condicionado, e a gente observou que mais fungos sobreviviam quando a gente fazia a interação. Aqui, nesse caso, eu não tenho... então, apesar de eu ter menos fungos sendo internalizados, eu vou ter mais fungos sendo recuperados, né, após a interação. A gente, nesse caso dos nossos experimentos, a gente não estava lavando e retirando os fungos extracelulares, né, que não tinham sido fagocitados inicialmente, e a gente viu que a maior parte desses efeitos eram nos fungos que estavam fora dos macrófagos. Então, de alguma maneira, eles não estavam sendo tão fagocitados quanto estariam normalmente, e isso contribuiu também para a sobrevivência desses fungos. Aqui é só mostrando, né, aqueles efeitos que a gente observou na fagocitose. Então, fazendo um inóculo com a mesma densidade de fungos aqui, a gente vê os macrófagos lotados de fungo, essas bolinhas aqui dentro dos macrófagos, são fungos, e enquanto aqui a gente observa uma quantidade bem menor de fungos dentro dos macrófagos, na presença do meio condicionado. A gente avaliou também a produção de citocinas, a gente viu que o meio condicionado induziu a alteração no perfil de produção de algumas citocinas, por exemplo, na IL-6, na IL-10, no TNF-alfa. Só que a gente observou isso quando a gente estava trabalhando com macrófagos diferenciados com perfil mais M2, mais regulatório, né? Um perfil mais regulatório. Quando a gente incubava com macrófagos com a diferenciação mais para o M1, mesmo sem ativação, a gente não observou nenhum efeito, né, na produção dessas citocinas pelas células, pelos macrófagos.
Então, esse é um projeto que ainda está em andamento, né? A gente ainda tem algumas coisas para fechar, né? Para tentar conseguir uma publicação. Um outro projeto também derivado desse meu projeto do doutorado foi avaliar a produção, se o meio condicionado protegeria o fungo de estresse oxidativo. Uma das principais estratégias efetoras de macrófagos para eliminar fungos é a produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. E o que a gente viu é que, in vitro, a gente tratou o fungo com diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio, e antes da gente tratar esses fungos com peróxido, a gente incubou esses fungos no meio mínimo, que é o meio de cultura normal do fungo, ou na presença do CM. E em todos esses pontos e diferentes concentrações aqui do tratamento com peróxido, a gente viu que os fungos que tinham sido tratados por 90 minutos antes com esse meio condicionado, eles tinham a capacidade de sobreviver bem melhor ao estresse originado por essa molécula. Aqui é só mostrando aqui diferentes concentrações, como é que diferentes concentrações do meio condicionado conseguiam gerar esse aumento bem significativo na sobrevivência do fungo após o tratamento com o peróxido. A gente testou para ver se o ácido pantotênico poderia ter uma atividade nisso, e a gente viu que sim, ele confere uma certa proteção, mas que essa proteção não é tão grande quanto a proteção que a gente observa quando o fungo é crescido na presença do meio condicionado. Então, aqui, ó, que é o controle, essa barrinha cinza, quando a gente incubava o fungo com o meio condicionado, e essa outra mais baixinha aqui, com CM, tá? Aqui com 0 milimolar. Aqui a gente tem com diferentes concentrações de ácido pantotênico, e aí a gente vê que quando a gente vai crescendo, né, esses fungos com as diferentes concentrações de ácido pantotênico, a gente vê sim uma proteção em relação ao controle, mas não é uma proteção tão grande quanto a gente observa quando o fungo está no meio condicionado, sinalizando que provavelmente tem alguma coisa a mais naquele meio condicionado que possa estar gerando essa resposta protetora, né, para o fungo. Então, voltando um pouco na questão do meio, saindo um pouco da história do meio condicionado, eu fui para o laboratório do Arturo porque eu queria muito estudar as interações das amebas com os fungos. E apesar de não ter sido o meu projeto principal, que eu escrevi um projeto para estudar Quorum Sense, né? Eu acabei me envolvendo, colaborando com outras pessoas no laboratório, num projeto estudando a interação do Cryptococcus com a Cantameba castellani, que é aquela ameba de solo que tinha originado aquele primeiro artigo do grupo nesse assunto. E uma coisa super interessante que é observada é que quando você colocava o fungo na presença das amebas, isso induzia um aumento no tamanho da cápsula do fungo, que é essa cápsula protetora, né? Então, aqui está o fungo em situação normal, aqui depois dele ser incubado com amebas ou com macrófagos. A gente vê um aumento significativo no tamanho dessa cápsula, tá? Foram feitos uma série de testes, viram que as células vivas eram mais eficientes na indução, não houve indução na presença de esferas de poliestireno, indicando que não era simplesmente uma questão mecânica, né? E aqui tem os ensaios mostrando um aumento da cápsula em volume. A barrinha preta está indicando o tamanho do corpo celular e essas barrinhas brancas, o volume da cápsula. Então, aqui eu tenho o fungo crescendo sozinho, eu tenho uma cápsula razoavelmente pequena, aqui crescendo na presença de amebas ou de macrófagos, fungos vivos. Tanto ameba quanto macrófagos vivos, tá? E aí a gente tem uma indução bem mais significativa no tamanho da cápsula. Aqui, incubados com células mortas, né, da cantameba ou do macrófago, a gente também vê um aumento em relação ao fungo crescendo sozinho, mas não tão significativo quando ele está interagindo com essas células vivas, tá? E o que estava acontecendo aqui? Como é que essa comunicação estava acontecendo?
a pessoa que estava fazendo doutorado nesse projeto, ela tinha visto que essa indução necessitava de contato celular, e uma primeira caracterização indicou que era uma molécula conservada, porque a gente estava vendo um efeito que era induzido tanto por células de protozoário quanto células de mamífero, né? Inicialmente pensou-se na ideia de ser um lipídio, né? E ela começou a trabalhar com esses métodos de extração. Então, pegava células de macrófago, as células de ameba, submetia uma extração para isolar lipídios. Então, tem um protocolo que é super famoso para a produção de lipídios, que é esse do Falk, foi descrito em 1957 e ainda é super utilizado até hoje, tá? Então, basicamente, você tem as células, uma suspensão de células, você vai colocar uma mistura de cloroformo, metanol e água, que vai, eventualmente, lisar as células e separar em duas fases. Uma fase aquosa, que a gente vai encontrar açúcares, sais, e uma fase orgânica, né, inferior, que vai ser de lipídios. Normalmente, as proteínas ficam nessa interface aqui entre essas duas fases. O que ela fazia? Ela coletava essa fase de cima, a fase aquosa, coletava a fase orgânica, secava, e depois testava o poder das moléculas presentes naquelas fases de induzir a cápsula do fungo. E aqui, o que observou-se? Que aqui é o fungo crescendo em solução incubado com solução salina, aqui o fungo incubado com as acantamebas, então aumenta bastante o volume da cápsula, aqui incubado com a fase superior, a gente também observa um aumento significativo no tamanho da cápsula do fungo. Aqui com a interface, aqui com a fase orgânica e com o controle, que é o DMSO. E aí, inicialmente, pensou-se que eram lipídios, mas quando a gente faz esse tipo de extração, sugeriu que, em vez de um lipídio, era alguma coisa, um açúcar, um sal, alguma outra molécula orgânica que não um lipídio. Porque a gente estava vendo essa atividade na fase superior e não na fase orgânica, tá? A gente aqui testando com duas linhagens diferentes do fungo. Então, ela continuou trabalhando e eu entrei bastante nessa tentativa de caracterizar que molécula que estava dentro daqueles extratos, né, que estavam induzindo essa cápsula. A Cara fez um experimento bem interessante, quando estava naquela ideia de que eram os lipídios mesmo, apesar do experimento de extração indicar que talvez não fosse lipídio, que foi usar um mutante do fungo que não tinha uma enzima importante, que é a fosfolipase B, tá? E aí, o que a gente viu? Que o fungo selvagem, esse H99, quando a gente colocava o extrato das amebas, a gente via esse aumento no volume da cápsula. O mutante, a gente não via. E no mutante que recebeu de volta o gene, esse aumento era equivalente ao da célula selvagem, tá? E aí, a gente foi fazer tratamentos com várias moléculas diferentes, com enzimas, tratamento com calor, para ver se a gente conseguia ter mais informações sobre que classe química essas moléculas podiam ser. E a gente teve um resultado interessante quando a gente tratou os extratos com proteinase K, aquele extrato polar com proteinase K, a gente conseguiu observar que a atividade depois desse tratamento com a proteinase K, que antes ficava na fase aquosa, foi parar na fase orgânica, tá? Indicando que provavelmente é um lipídio associado com alguma proteína, tá? Então, isso foi bem interessante. A seguir, a gente testou algumas moléculas que poderiam ser candidatos, né, a esses fosfolipídios. São fosfolipídios normalmente encontrados nas membranas, tanto de macrófagos quanto de amebas. E a gente testou a glicerofosfolina, glicerofosfetanolamina e a fosfatidilcolina. E a gente observou que todas essas moléculas sozinhas, em diferentes concentrações, induziam esse aumento no volume da cápsula, que era bem semelhante ao que a gente tinha observado quando a gente interagia o fungo com o macrófago ou com as amebas, tá? E a gente viu que
uma outra coisa bem interessante que a gente viu é que quando a gente incubava os fungos apenas com a cabeça polar desses lipídios, a gente conseguia também reproduzir esses efeitos. Então, aqui eu pego só a parte polar do lipídio de EPC, sem as duas caudas lipídicas, as duas caudas de ácidos graxos, tá? E a gente consegue ver esse aumento também na cápsula, tanto no selvagem quanto no mutante. No mutante não, quanto na célula reconstituída. E isso foi super legal, porque a gente conseguiu ver não só esse aumento da cápsula, mas também um aumento no tamanho do corpo celular. Então, o Cryptococcus neoformans tem uma estratégia bem interessante de sobrevivência dentro dos nossos tecidos, que é se transformar em células titãs, que são células bem maiores, normalmente são células poliploides, e que a gente observa que elas são muito mais resistentes e elas conseguem permanecer muito tempo nos tecidos dos hospedeiros, né? Até essa época, ninguém tinha nenhuma estratégia para estudar e para produzir essas células in vitro, e esse experimento a gente observou que quando a gente incubava com esses fosfolipídios, a gente conseguia obter essas células que são gigantes. Então, normalmente as células do criptococo têm em torno de 5, com cápsula em torno de 5, 8 micrômetros. Quando a gente tem uma célula titã, a gente pode ter células de 30, 40, até 100 micrômetros de tamanho, que são células bem maiores do que, por exemplo, os macrófagos, tá? E aqui a gente colocou, né, a gente mostrando quando a gente, essas células gigantes, né? E aqui, quando a gente estava no nosso controle das células estavam assim, todas com a cápsula razoavelmente pequena. A gente sempre vê uma população mais ou menos mista, né? E aqui, quando a gente incubava, além dessas células maiores, aqui a gente via essas células gigantes, com 30, 40 micrômetros de tamanho. Então, esses foram os 2 principais projetos que eu me envolvi quando eu estava no doutorado. Voltei para o Brasil, porque eu tinha que voltar, senão tinha que devolver o dinheiro todinho para a CAPES. E a gente publicou esse artigo, né, mostrando que esses fosfolipídios têm esse papel na interação, e eu comecei a querer estudar, né, voltar para o meu modelo de fungo inicial, que era o paracoco, que é um fungo bastante negligenciado, e eu quis estudar a interação desse paracoco com amebas de solo. E comecei a montar isso nesse período, logo depois que eu voltei dos Estados Unidos, comecei a fazer pós-doc no laboratório da professora Udinete, que tinha sido minha orientadora de mestrado, né? E o que a gente fez? A gente pegou a Acanthamoeba castellani, colocou para interagir com o fungo, e a gente viu que a Acanthamoeba castellani, o paracoco é uma célula bem maior do que as células do Cryptococcus, e a gente observou que a Acanthamoeba era capaz de fagocitar o fungo e, na verdade, até de matar muito bem o fungo. Então, aqui é uma célula da ameba, microscopia eletrônica de transmissão, e aqui é um resto de célula fúngica aqui dentro de um vacúolo, tá? Nessa primeira figura aqui, a gente tem os macrófagos mostrando a interação. Aqui, por microscopia confocal, com a ajuda do André, né? Que, na verdade, foi o André que fez isso daqui. Ele marcou as amebas, né, com esse corante, que fica aqui aparecendo em vermelho, marcou os fungos com esse outro corante, aqui em verde, e colocou esses dois para interagir. Depois da interação, colocava um segundo corante para o fungo, que é esse Uvitex aqui, que não é capaz de entrar nas células que estavam internalizadas. E aí a gente consegue observar aqui o fungo interagindo com o macrófago, um funguinho dentro que está verde, mas que não tem aquele sinal do azul, indicando que ele está dentro da ameba, tá? Só que a gente foi analisar outras coisas, tá? Então, a gente viu que o criptococo matava a Acanthamoeba. A gente vai observar aqui a mesma coisa com o paracoco e a Acanthamoeba, e aí a gente viu que quando a gente incubava o paracoco sozinho ou com a ameba, depois, até por um período de 6 horas, depois disso a gente lisava as amebas e a gente plaqueava as células fúngicas, a gente viu que a sobrevivência era mais ou menos a mesma, tá? Tanto do fungo sozinho quanto o fungo que tinha sido incubado com as amebas. Então, um período de 6 horas ainda não era suficiente para o fungo matar essas amebas. No entanto, quando a gente colocava o fungo para interagir com as amebas por 24 horas, a gente
praticamente não via mais fungo vivo após essa interação. Então, aqui é o fungo sozinho, aqui o fungo com as amebas, mostrando que não só as amebas eram capazes de fagocitar esse fungo, mas elas tinham uma atividade microbicida super potente, que era bem diferente do que a gente tinha visto, tinha sido proposto inicialmente com o criptococo, que eles tinham visto, na verdade, o contrário, que o criptococo matava a ameba e pronto, e agora? O que a gente faz? Aí eu pensei, tá, de repente é porque essa ameba é uma ameba de laboratório. Que tal a gente tentar isolar novas amebas no solo, né? E tentar fazer essa interação dessas outras amebas com o paracoco. Então, o que a gente fez? O paracoco tem uma associação muito grande com tatus, uma associação muito importante com tatus, então é frequente a gente encontrar tatus infectados com esse fungo. E o pessoal de São Paulo coletou para mim terra de tocas de tatus, que esses tatus tinham sido testados e eram positivos para coco. A gente trouxe essa terrinha para cá, eu colocava numa plaquinha de meio de agar não nutriente, né? E colocava, fazia uma suspensão, né, dessa terrinha e colocava ali. E depois eu ia observando que micro-organismos estavam por ali e eu consegui isolar 3 espécies de amebas de solo. Foi bem trabalhoso, mas foi bem interessante para mim como microbiologista. Então, eu consegui identificar molecularmente essas espécies de amebas. Uma delas era essa Alovalcanthia spellia, agora fugiu o nome. Agora eu esqueci do nome da vermiformes. E uma outra espécie de acantameba, tá? E aqui a gente mostrou que as 3 espécies de ameba, Vermamoeba vermiformes. As 3 espécies de ameba eram capazes de fagocitar o fungo, apesar de ser um fungo bem grande. Essa Vermamoeba vermiformes, ela é bem pequenininha, e a gente viu que durante a interação, a gente conseguia ver porcentagem de ameba morta quando era crescida sozinha ou com o PB18, que era a linhagem do paracoco que a gente estava utilizando. Só que aqui o que a gente viu? Que com a Alovalcanthia, a gente também tinha uma diminuição a gente tinha uma diminuição na viabilidade das amebas. Na cantameba não parecia ter essa alteração, então era bem semelhante ao que a gente tinha visto nos experimentos com a cantameba castellani, tá? E a gente fez uma série de ensaios para observar essa interação. Um dos grandes problemas dessas amebas que eu isolei do solo é que eu não consegui colocá-las para crescer de maneira axênica, né? Só com meio de cultura. Então, a gente mantém essas células em solução salina com bactérias que a gente dá para alimentar essas amebas. Então, normalmente, antes do experimento, eu tinha que lavar bastante, mas aparentemente tinha alguma bactéria ali que era resistente aos antibióticos que eu usava, então a gente não conseguiu fazer muitos outros ensaios com essas amebas de solo. Mas a gente conseguiu ver que ocorria essa interação, a gente fez microscopia eletrônica de varredura e de transmissão, e a gente conseguia ver aqui o fungo dentro de um vacúolo, dentro dessas amebas, aqui também tem um fungo, esse fungo aqui ainda intacto, um outro fungo já bem digerido, aqui também é uma outra ameba, isso aqui são as 3 espécies de ameba, nas 3 a gente conseguiu observar fungos dentro, tá? E a gente viu uma coisa interessante também, que na microscopia de varredura, é que a gente conseguia ver as células do fungo bem detonadinhas, amassadas, e eu observava vários furinhos na superfície do fungo, indicando que a vermamoeba, por exemplo, que é bem pequenininha, talvez ela matasse o fungo não só por fagocitose, mas também induzindo a formação de poros na superfície dos fungos, tá? Mas estava vendo isso, mas eu não conseguia... os resultados eram totalmente diferentes daquilo que a gente estava esperando quando a gente pensou inicialmente no projeto, quando a gente viu os resultados que a gente tinha, que já tinham sido publicados com criptococcus, que na verdade as amebas aqui todas estavam matando os fungos. E aí, o que a gente fez para tentar entender um pouquinho mais sobre isso? A gente usou outras linhagens do fungo. Então, a gente tem esse PB18, que é um Paracoccidioides brasiliensis, esse PB01, que é um
paracoccidioides lutea, e a gente usou esse T16B1, que era uma linhagem de fungo que tinha sido isolado bem mais recentemente. Então, esses outros dois aqui tem mais de, acho que o PB18 tem uns 50 anos não, tem mais, uns 70 anos que ele foi isolado, né, e a gente mantém ele no laboratório. O PB01 já tem uns 50 anos, mais ou menos, e esse daqui tinha sido isolado alguns anos atrás de tecido de um tatu. Então, quando a gente colocou a cantameba, né, para interagir com esses 3 diferentes linhagens de paracoco, a gente viu que ela fagocitava as 3. No entanto, a gente viu que quando a gente incubava a cantameba com essa linhagem que veio do tatu, num momento mais próximo, né, a gente tinha uma diferença na capacidade dessa linhagem em matar as amebas. E, ao mesmo tempo, a gente viu uma facilidade nessa linhagem de tatu, né, em sobreviver a essa interação com as amebas, sugerindo que, de repente, o que a gente tinha observado de o PB18, que era a linhagem que a gente estava trabalhando, dele ser menos eficiente para matar as amebas, talvez fosse um processo relacionado com ele estar sendo cultivado in vitro há muitos anos no laboratório. E aí, a gente fez esses outros, esse daqui ficou duplicado, tá, gente? Desculpa. E aí a gente resolveu fazer ciclos de interação do paracoco com a ameba. A gente viu que se incubasse por 24 horas, quase não sobrava nada de fungo. Então, a gente usou aquele tempo de 6 horas, que aparentemente eles estavam interagindo por um tempo, e só que o fungo sobrevivia. Então, o que eu fazia? Colocava o fungo, colocava as amebas, eles interagiam por 6 horas. Depois desse tempo, a gente lisava essas amebas e recuperava os fungos, colocava o fungo para crescer no meio de cultura. Assim que crescessem as colônias, que é um fungo que demora um pouquinho para crescer, a gente recuperava essas colônias e fazia novamente esse ciclo de interação. Deixava 6 horas a 28 graus, e a gente fez isso por 5 vezes, e depois disso a gente tinha as células não passadas e as células foram passadas por esse ciclo de interação com as amebas. E o que a gente observou? Que as células do PB18 que tinham passado por essa interação com as acantamebas, elas eram menos fagocitadas do que o PB18 normal, tá? A gente tinha uma sobrevivência dessas células elas causavam maior morte das amebas também, e a gente conseguia ver uma sobrevivência muito maior dessa linhagem que a gente tinha sofrido esse ciclo de passagem em relação à linhagem controle, indicando que esses 5 ciclos de passagem tinham sido importantes na indução de características desse fungo que faziam ele sobreviver melhor à interação com a ameba, a matar mais as amebas, no entanto, a ser menos fagocitado. A gente usou esses fungos também com diferentes modelos. Aqui a gente fez a interação aqui era com a própria ameba, tá? E aqui a gente fez uma interação dessas 2 linhagens do fungo com macrófagos, e a gente viu o resultado semelhante. E a gente testou tanto num modelo de invertebrado, que é a Galera melonella, quanto num modelo de camundongos, e a gente viu que a linhagem que passou pela ameba matava mais eficientemente os 2 modelos animais. A gente tentou analisar se tinham algumas mudanças genéticas, né? E a gente selecionou alguns genes, a gente viu algumas diferenças, mas a gente ficou meio focado com aquele resultado de diminuir a fagocitose, tá? E uma coisa que a gente sabe do paracoco é que ele tem quando ele sai da forma de micélio para a levedura, ele começa a produzir um tipo de carboidrato diferente na sua parede, que é a alfa-glucano, que só aparece e ela fica escondendo a beta-glucano, que é reconhecida pelos macrófagos, nas leveduras. E aí a gente pensou, será que está alterando alguma coisa na produção da alfa-glucana? A gente testou as 2 linhagens em relação à produção da enzima, a alfa-glucana sintase, o RNA da enzima, na verdade, e a gente não viu diferença nenhuma. Mas aí a gente fez um outro experimento que a gente usou um anticorpo que reconhece
a alfa-glucana, e a gente viu que o PB18 que passou pelas amebas, eles tinham uma maior quantidade de alfa-glucana na sua superfície, em comparação com o outro PB18. Então, provavelmente esses fungos estavam sendo menos fagocitados porque a alfa-glucana estava aumentando na parede, escondendo a beta-glucana, que é normalmente reconhecida. Por fim, um outro efeito que a gente viu da interação e que a gente tem que eventualmente seguir foi que quando a gente fazia aqueles ciclos de interação, uma coisa que a gente observou é que a gente estava fazendo a 28 graus. E a gente viu que quando a gente incubava o fungo com as amebas, o fungo permanecia na sua forma de levedura. Aí, no pocinho controle, que a gente deixava o fungo sozinho, a gente começava a observar essa filamentação. Então, essa filamentação não está acontecendo aqui porque o fungo está morrendo ou porque a ameba está induzindo alguma coisa no fungo que inibe essa filamentação. E aí, o que a gente viu é que a gente foi fazer aqueles extratos, bem parecido com o projeto lá dos fosfolipídios, e o que a gente viu é que quando a gente incubava o paracoco com, aqui é o controle, cadê o C aqui? A gente via aquela filamentação, mas quando a gente incubava o paracoco na presença dos lipídios, a gente não via essa filamentação. Então, sugerindo que provavelmente alguma coisa da ameba está induzindo essa inibição da filamentação desse fungo. Só um minutinho aqui que eu já falei um monte. Eu acho que já está na hora, né? Dá para concluir. E aí a gente publicou esse artigo mais recentemente na PLOS Neglected, tá? E quem mais? E aqui eu coloquei fotinhos das pessoas que fizeram parte dessa minha trajetória, que ainda fazem parte dessa minha trajetória, tá? Alunos do programa, ex-alunos do programa, e a minha família, o André e os meus meninos, e vários professores, né, os meus orientadores iniciais, que foram muito importantes, não só na minha formação acadêmica, mas também em relação até de valores, né? Pessoas muito corretas e com quem eu aprendi muito sobre o pensamento científico, tá? E outros colegas que estão aqui há bastante tempo durante essa jornada aí de muitos anos, desde que eu entrei na UNB, nessa caminhada para ser cientista. Então, queria agradecer vocês e desculpa que eu falei muita coisa. Muito obrigado, Patrícia, pela brilhante apresentação, linda apresentação. É muito legal ver essa história sendo contada e o jeito que você conta com toda empolgação. Quando o filho é nosso, né? A gente realmente se apega e Mas conta eu acho que na ciência essa questão da gente se apegar e dessa paixão que a gente tem pelo que a gente trabalha é o que transforma e que faz as coisas darem certo, faz mesmo quando sentido. muitas vezes elas dão errado, né? Fazer sentido. Acho que é uma coisa muito importante. Faz todo sentido quando a gente se apaixona pelo que a gente faz. E você deixou muito claro que você é apaixonada aí pelo fungo, pela ameba e pela sua família. Então, pelos meus meninos. então, beleza, gente. Vamos começar aqui com a parte das perguntas. E eu já está aberto, tá? A gente tem uma prioridade aí que é para os estudantes que estão matriculados na disciplina elaborarem as perguntas deles, eles sabem disso e eles são avaliados por isso também. E depois disso a gente tem as perguntas dos professores e dos outros participantes aqui do evento, tá bom? Então vamos lá. Ana, pode fazer a sua pergunta. Professora, aquela primeira pergunta não, aquele primeiro estudo, ele me gerou uma pergunta. Então, a presença dos fosfolipídios, dos macrófagos e das amebas geram como se fosse um mecanismo de evasão pelos fungos? Forneciam um sinal para o fungo aumentar a sua cápsula para se proteger. A cápsula funciona como um mecanismo de escape, né?
Aham. Embora seja uma coisa bem dual, esse fungo ele também consegue sobreviver dentro dessas células. Só que tem momentos que é interessante para ele ser fagocitado, tem outros momentos que não é interessante. E nesse caso dessa interação inicial com as amebas e com os macrófagos, a gente observa esse aumento no tamanho da cápsula. E a gente viu que provavelmente esse aumento é induzido por fosfolipídios que fazem parte, né, da membrana dessas duas células. E os macrófagos eram humanos? A gente usou linhagem de imortalizada, né, no laboratório, não era linhagem de humanos, não. Acho que a gente não usou nunca nenhuma linhagem de humanos. Não lembro de ter sido feito isso com células primárias. Interessante essa pergunta. Tá bom, Imagino que seja obrigada. parecido. Tá Isso que eu ia bom. perguntar, o resultado seria diferente? Eu acho que deve ser bastante parecido. Se a gente está vendo um resultado tão parecido, uma ameba, que é um protozoário que está lá distante filogeneticamente de células de mamífero, né? Eu acho que provavelmente o resultado vai ser semelhante. É E a que eu gente penso conseguiu assim. induzir isso usando as moléculas purificadas, esses lipídios purificados. É porque eu pensei, se no caso eram criptococos, né? O estudo? Aham, Se sim. aumenta a cápsula e dificulta a fagocitose, seria menos apresentação de antígenos, então por isso as pessoas elas não teriam a sintomatologia, só quando o sistema imunológico fica abalado, assim, eu tive mais ou menos essa linha É de um pouco do que raciocínio. acontece na interação do fungo, que a gente imagina que aconteça na interação do fungo com o hospedeiro. Por exemplo, aquelas células titãs, que são as células gigantes, além da gente observar nos tecidos de um hospedeiro infectado, a cápsula maior do fungo em determinadas situações, a gente observa a formação daquelas células titãs que são gigantescas. Elas têm uma cápsula maior também, mas elas são maiores que os macrófagos, então é quase que os macrófagos não conseguem ingerir, né, essas células gigantes, provavelmente por esse mecanismo de proteção, né, de esconder as moléculas, né, associadas com reconhecimento por fagócitos, e é isso. Entendi. Obrigada, professora. Muito bem. Vamos lá para a segunda pergunta. Pergunta aqui que é do Ativaldo. Por favor, Ativaldo, faça a sua pergunta. Boa tarde, gente. Boa tarde, professora Boa Patrícia, tarde. professor Rodrigo. Parabéns, professora, pela palestra, muito significativos conhecimentos. A minha dúvida é, professora, por todo esse trajeto que você fez, né, os projetos, e também a sua experiência em atuar em laboratórios fora daqui do país, seria cedo dizer que a gente vê, por exemplo, uma luz no fim do túnel ou uma nova oportunidade para novas terapias, sabendo dessa comunicação, né? A gente sabe que o quanto que o microambiente influencia, né, na questão Uhum. imune e quanto que isso influencia na clínica. É cedo dizer isso, se isso pode lá na frente, né, para novas Essa questão terapias. do quórum sense ainda é muito preliminar, né, para a gente ver uma questão de terapia. Mas eu acho que tem potencial, e tem pessoas trabalhando com quórum sensing de bactérias patogênicas que eles já conseguiram produzir moléculas que inibem essa comunicação, e principalmente aquelas bactérias que só expressam fatores de virulência quando elas são em alta densidade. Só que a gente ainda tem muita coisa para tentar caracterizar esse processo de quórum sense em fungos. Basicamente, eu sou a única pessoa, o meu grupo, começando lá do meu doutorado, que trabalha com isso, eu não sei de mais ninguém que tenha trabalhado. Teve um grupo que isolou um peptídeo, que também funcionava como molécula de quórum sense, mas esse peptídeo não induzia os mesmos fenótipos que eu observo com o meio condicionado e com ácido pantotênico, né? Então, eu acho que ainda é muito pesquisa básica, mas um dos nossos objetivos é que isso um dia possa ser convertido, né, em alguma coisa que possa ajudar a tratar o fungo. Tratar Obrigado, as professora, pessoas, né, pela infectadas com resposta. fungo. Obrigado. Beleza. Valeu, Ativaldo. Mais perguntas? Enquanto o pessoal tá pensando aí da disciplina, abro também para os nossos convidados externos, professores, a fazerem também suas perguntas.
Eu tenho uma pergunta que tem a ver com essa tua trajetória acadêmica. Você deixou claro assim os artigos que mudaram a sua vida. Aham. Agora, se você pegar os artigos que você publicou junto com a sua equipe, que você poderia assim, colocar uma estrela, um deles, colocar um só, que você colocar uma estrela que você crê que mudou o pensamento científico, microbiológico nessa tua linha de pesquisa, qual foi e por quê? É difícil. Eu tenho um carinho muito especial pelo o artigo do Common Sense de Cryptococcus, né? Foi um projeto que eu tirei da minha cabeça, eu escrevi, mandei para a CAPES, mandei e-mail para o Arturo. Foi muito sofrido o doutorado, acho que o doutorado é uma coisa complicada em relação a ter que lidar com frustração, tentar identificar essa molécula e passar o dia todinho fazendo cromatografia. Então, eu acho que foi um trabalho grande, mas que foi importante, e depois da gente identificar o ácido pantotênico, né, com essa função de comunicação, foi visto outras funções do ácido pantotênico na vida do fungo. Uma delas, por exemplo, é recuperar um fungo que está em dormência nos tecidos do hospedeiro. Então, quando esse fungo em dormência é incubado com ácido pantotênico, a gente vê que ele volta a se comportar como uma célula ativa muito mais rápido do que se a gente deixar um tratamento mais tradicional. Então, eu acho que esse do Conocência, eu tenho um carinho especial por isso, essa questão do ácido pantotênico. Apesar de eu ainda estar trabalhando com isso, ainda estar procurando algumas das moléculas, né, que estão presentes nesse meio condicionado. E eu também tenho carinho das amebas com paracoco, apesar de não ser nada original, eu acho que foi interessante essa questão de pegar o solo, isolar as amebas, colocar para interagir, a gente vê resultados que eram um pouquinho diferentes dos resultados que tinham sido descritos anteriormente para vários outros fungos. Eu pergunto isso porque a gente, quando publica os nossos artigos, a gente acaba tendo eles também como um filho, a gente acompanha esse filho crescendo. E aí, você como mãe desses dois artigos, você tem acompanhado eles e como é que eles estão indo, como é que eles estão sendo citados e como é que está aí a história deles? Esses dois têm um número razoável, tem um número bom de citações. O do Conocência de 2000 foi publicado em 31 de dezembro de 2013, então tem... Mas eu não lembro dos números de citações deles, não. Mas eles têm um número razoável de citação, os Mas eles dois. estão vivos e Estão crescendo vivos. saudáveis. Estão crescendo saudáveis, ainda são citados. Esse das amebas é mais recente, foi em 2018. Legal. Mas das amebas com paracoco tem umas 24 citações de 2018 para cá, então acho que está razoável. Está indo, muito bem. Vamos lá. Hugo, sua pergunta. Então, oi, Patrícia. A gente acabou de ministrar o curso de micologia e um dos artigos que nós discutimos foi sobre os efeitos do meio condicionado no diâmetro celular, assim, e em criptococos. Eu queria saber se, quando você fez os seus estudos lá atrás, você chegou a notar que essas células os criptococos, sob o efeito do meio condicionado, que se reproduziam mais rápido, assim, também tinham um diâmetro celular menor, quando vocês avaliaram isso lá A gente atrás. viu algumas coisas disso. Eu vi quando eu estava no doutorado, mas como não tinha estimulado, não fui muito atrás disso. Depois, outras pessoas com quem eu convivi, por exemplo, a Fabi, quando estava trabalhando com umas coisas com a Fernanda no laboratório, a Fabi estava fazendo o doutorado, também tinham visto essa questão das células estarem com uma cápsula menor, né? Mas a gente nunca foi atrás disso, né? Interessante, porque no caso eles observaram que não era uma QSM que reduzia o diâmetro, e sim a presença de fosfato no meio condicionado, que eles correlacionaram com o guano dos pássaros, que é muito rico em fosfato. Então, isso indica que pode ser um pouco difícil controlar os efeitos da composição do meio condicionado e da QSM, né?
Sim, com certeza. E tem um monte de coisa ali, né? Porque já foram feitas. A gente já conseguiu identificar várias moléculas, outros grupos que trabalharam tentando identificar esses metabólitos, né? Que são secretados pelo fungo, identificaram um número enorme de moléculas. Então, é muito difícil você saber até que ponto uma das moléculas que está ali é a principal, se o efeito é porque elas estão presentes nessa combinação, né? Sim. Ok, era isso. Obrigado. Obrigado, Hugo. Vamos lá. Eu estou vendo aqui a mão do Hugo. Não, baixou. Do Hugo baixou. Eu não sei se eu tinha visto a mão do Márcio levantada, mas eu acho que já baixou. Márcio. Vai lá, Márcio. Espera aí. Meu computador é sempre mais lento do que eu. Uma pergunta, professora, só uma situação. Parabéns pela apresentação e muito obrigado pela gentileza da senhora nesse quadro gripal e ainda está aqui com a gente. Uma pergunta, na verdade, duas. Uma é uma curiosidade mesmo, como é que está a situação da criptocosmo em Brasília, né? Se tem algum dado específico. E sempre quando eu estudei na graduação, a gente tinha uma dificuldade muito grande de professores, de alunos para trabalhar com fungos. Era muito difícil e de fácil contaminação, cultura e própria pessoa. Como é que está a situação hoje no seu laboratório? Então, a situação hoje no Brasil, em Brasília, na verdade, em relação à criptococose, né? O André Nicola, que é um professor do programa também, é o meu esposo, já tem alguns anos que a gente o André é coordenador, então a gente faz parte de uma rede de estudo de criptococos aqui no DF, né? Tinha o Vitor Laerte, também da Fiocruz. Então, a gente semana passada, eu acho, ou 2 semanas atrás, um aluno de doutorado do André, o Valeriano, defendeu a tese dele mostrando um pouco dessas características, né, da criptococose aqui no DF. O que a gente observa é que tem uma taxa de mortalidade, não é mortalidade, letalidade, uma taxa de letalidade das infecções aqui no DF que é semelhante à taxa de letalidade, muito mais semelhante à taxa de letalidade do fungo na África subsaariana, onde as pessoas não têm condições nenhuma de acesso, né, a tratamento. Então, em vez da gente pensar assim, ó, a gente está na capital do país, a gente esperaria uma taxa de letalidade mais próxima do que é observado em países desenvolvidos, né? Porque aqui é uma situação um pouco melhor, mas a gente vê uma taxa de letalidade maior, indicando que, e a gente imagina um pouco dessas taxas de letalidade sejam por conta da dificuldade de fazer o diagnóstico, porque ainda é muito pouco pensado em fungos quando as pessoas estão vendo essas doenças. Então, tem uma meningite, pensa que é uma meningite viral, uma meningite bacteriana, tem uma pneumonia viral ou bacteriana, mas, e aí, às vezes, quando vai pensar em uma doença, né, causada por um fungo, já tem um dano considerável nesses pacientes. Entendi. Obrigado. E a pesquisa, Obrigado, tem muito aluno interessado em trabalhar com a senhora? Oi? Em relação à pesquisa, tem muito aluno de graduação procurando a senhora? Porque fungos era bem difícil encontrar alunos com interesse. A gente tem alguns alunos, assim, com a pandemia, então, a gente teve um processo de renovação do laboratório, então muita gente acabou terminando os projetos de mestrado e doutorado, então durante a pandemia eu comecei a orientar, então tenho 4 alunos de graduação que eu venho trabalhando há um tempo, e eu acho que, apesar do tema, né, por exemplo, inicialmente, quando a minha amiga falou assim, a Ednet está procurando estagiária para trabalhar no laboratório de biologia molecular, eu nem pensei exatamente em fungo, eu pensei em aprender técnicas de biologia molecular. Então, dependendo do projeto, aparecem alunos, né, porque, às vezes, independente do organismo que você está estudando, tem as técnicas e as outras coisas que você tem a oportunidade de aprender, né, quando está fazendo
um trabalho no laboratório. Entendi. Eu creio que essas linhas de pesquisa com fungos, elas estão cada vez mais fortes aqui na Universidade de Brasília, porque só na mesentropical você vê que tem, assim, você, né, Patrícia, aí tem o Hugo, tem o Marcos Teixeira, tem o André, se a gente for lá para o IB, tem lá os orientadores de vocês, né, que também trabalham tradicionalmente com fungos. Então, Eu a acho que UNB é uma boa referência de fungo, né? Nessa questão de fungos, né? Começou com a professora Maria Sueli Felipe, né? E depois a Udinete se juntou a ela, e veio a Ana Amélia também, e acabou que são as outras pessoas, nós que fomos alunos delas, estabelecemos as nossas próprias linhas de pesquisa. Então, eu, o André, o Hugo, Marcos, aí tem o Aldo e a Larissa, que também são lá da Faculdade de Ceilândia, de onde eu sou, né? Onde eu estou para graduação. Então, a gente tem um grupo razoável, assim, de pessoas trabalhando com fungos. Então, Márcio, essa visão, né, talvez seja um pouco passada, assim, que realmente, antigamente, o pessoal não dava muita bola para os fungos, não, mas agora mudou. Era medo também, era medo também de trabalhar com fungo. Eu acho que também tem essa questão, quando a gente pensa em fungo, normalmente a gente pensa em mofo, né? As coisas mofadas e outras coisas assim, mas tem outros fungos, as leveduras, que são interessantes e que são importantes como causadores de doença. Então, é importante ter gente trabalhando nessa área. Concordo que é uma área ainda grande e de um campo muito vasto para pesquisa. Mas, assim, eu realmente não é minha área, e eu me lembro bem que não tinha muita gente interessada. Por isso foi a pergunta, por curiosidade. Obrigado por tudo. E, assim, aproveitando também, Patrícia, para poder dizer sobre como que vocês têm se organizado para fazer, cada um com a tua linha, mas, assim, os projetos. Vocês estão se juntando para fazer grandes projetos? Cada um está com seu pequeno projeto? Como é que vocês lidam com isso? Então, então, acho que cada um tem uma certa especificidade na linha de pesquisa, o André, eu, o Hugo, mas a gente acaba colaborando muito. Eu acho que isso é importante. O André, principalmente, a gente tem escrito alguns projetos. Nos últimos anos tem sido bem difícil aprovar projetos grandes na área de fungos, né? E também teve essa questão, o André, por exemplo, trabalhou um pouco mais com Covid, mas a gente tenta fazer esses projetos em colaboração, aproveitando as diferentes expertises, né, dos grupos. Mas a gente ainda não tem, agora, inicialmente, não, agora, exatamente, na verdade, a gente tem 2 projetos grandes que terminaram, que eram 2 Pronex, um coordenado pela professora Sueli, outro pela professora Udinete, que nós todos participamos de alguma maneira nesses projetos, né, que estavam mais relacionados com a procura de novas moléculas antifúngicas. Uma outra das minhas linhas de pesquisa. Maravilha. O pessoal está meio tímido hoje? O que está acontecendo? Três estudantes perguntaram. Tem mais alguém interessado em fazer uma pergunta? Porque essa é a última oportunidade. Não? Então, Patrícia, muito obrigado por ter participado aqui dos nossos seminários. Acho que foi uma boa oportunidade. Eu já conhecia as suas linhas de pesquisa, mas hoje eu tive a oportunidade de conhecer mais e esses artigos que eu te perguntei aí era porque eu já tinha visto, então eu também já tinha gostado muito, então parabéns aí. E acho que os novos estudantes que virão vão já pegar aí essa experiência toda e com certeza vai continuar de forma brilhante essa linha de pesquisa que vocês estão continuando de outros pesquisadores brilhantes, né? Você citou, a Sueli foi minha professora também, aqui a Ednet também foi minha professora. Então, é legal esse negócio de continuar os trabalhos dos nossos orientadores, mas com a nossa pegada, com as nossas ideias e com as novas perguntas que surgem. E igual você disse, né? Foi a pergunta que você quis responder e tal, e agora essa da comunicação é muito legal também. Então, parabéns.
que o grupo produza bastante, né? E produza com qualidade e responda perguntas relevantes. E para finalizar, eu queria só dizer assim, se a gente fosse... dessas perguntas que você está respondendo são importantíssimas para a microbiologia, na sua opinião, o que poderia estar, de fato, surgindo daí para ter uma solução, né, de um problema de saúde pública? Assim, pensando no nosso grupo de trabalho com fungos, por exemplo, o Valeriano, que defendeu, que é do grupo do André, que faz parte dessa rede de criptococose, então ele viu que tinha essa letalidade maior, que provavelmente isso está associado com esse diagnóstico que é mais demorado. Então, isso pode... uma coisa que durante essa construção, esse trabalho da rede aconteceu, é que tem um grupo com os médicos, né? E isso torna essa comunicação... A gente tem uma comunicação, né? Principalmente o André, que é médico, né? Tem essa comunicação mais próxima com os médicos, e isso facilita nessa questão de chamar atenção para ter um diagnóstico mais precoce, né? Para as pessoas suspeitarem que essas pessoas têm uma doença fúngica. Em relação aos outros projetos, a gente enfrenta um problema grande com fungos, é que eles são muito parecidos com a gente. E a gente tem poucas classes de antifúngicos que são normalmente utilizados. Alguns desses antifúngicos são extremamente tóxicos, por exemplo, a fotericina B é nefrotóxica. Se a pessoa não tiver um acompanhamento, ela pode morrer do tratamento em vez de morrer da doença. Então, a gente acha que esses trabalhos, tentando identificar moléculas que são importantes para controlar a virulência, de repente a gente pode achar alguma molécula que pode ser usada em conjunto com um outro fármaco, procurando peptídeos antimicrobianos, que é uma das outras linhas, né, de pesquisa que a gente tem, moléculas que podem atuar também como antifúngicos, eventualmente. E tem o trabalho do André também com essa questão dos anticorpos, né, monoclonais, que também podem ser utilizados, né? Então, eu acho que a nossa ideia é tentar ver estratégias para entender um pouco mais da biologia do fungo, dessa interação com os hospedeiros, mas tentar ver se a gente consegue achar alguma coisa que possa ajudar eventualmente a solucionar esses problemas, principalmente de tratamento, que eu acho que é um problema bem razoável também, essa questão de diagnóstico, né? Mas não é muito a nossa área. Beleza. Visando tratamento, então. Beleza. Então, gente, vamos finalizar. Queria agradecer a presença de todos, de todas, e que a gente possa aí já pensar, né, e divulgar que a pesquisa com fungos aqui na Universidade de Brasília, fungos patogênicos, ela é bem forte, né? Ficou bem claro aqui. E até a próxima. Obrigado aí aos colegas da Mesa Tropical, os estudantes e a Patrícia. Muito obrigada, Melhoras, Patrícia. professores. Obrigada. Melhoras, professora Patrícia. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Boa tarde, pessoal. Parabéns, professor. Melhoras.